Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos à aula de hoje do nosso componente de hábitos sustentáveis. Hoje nós estamos na atividade 3 do nosso desenvolvimento, tá? A unidade curricular é Projeto Casa Sustentável do Aprofundamento Ciências em Ação, tá? Mas eu não estou sozinha aqui neste momento para me comunicar com vocês. Eu tenho os intérpretes de Libras aqui, o Helder e a Kátia. Bem-vindos! Bom, pessoal, antes de começar também a nossa conversinha, né, nossa aula, né, que eu gosto de bater um papo com vocês, vou me descrever, né? Eu tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, uso óculos, sou uma mulher branca, de estatura bastante modesta. Estou vestindo uma blusa de moletom preta, né? Uma blusa de lã também, calça preta e bota. Então vamos lá, né? O objetivo da nossa aula hoje é aprender a identificar o que podemos fazer para gerar menos lixo, né? Será que nós podemos nos habituar a isso? Utilizando os conceitos que já vimos até o momento, né, que a gente já conversou um pouco sobre isso em aulas anteriores, e compreendendo algumas definições das política nacional dos resíduos sólidos. Nós vamos entrar aí nessa legislação para a gente entender alguns pontos. Eu não vou destrinchar a legislação inteira porque não é aula de direito ambiental, né? Mas nós temos que entender alguns pontos e para saber como esses pontos incidem no nosso cotidiano, tá? Vamos ver aí os eixos estruturantes, que são investigação científica, processos criativos, empreendedorismo e mediação e intervenção sociocultural, tá? E as nossas habilidades. Eu vou passar rapidinho pelas habilidades porque assim, eu tenho muita coisa para contar para vocês, tá? Mas é interessante vocês pegarem o material de anotação aí, não deixar só para o cérebro porque ele se esquece, né? Muita coisa para resolver, para pensar durante o dia. Anotem as suas dúvidas, o que vocês acham de importante, de interessante, para consultar posteriormente. Né? E o que a gente viu na aula anterior? Conhecemos os conceitos da pegada ecológica, né? Lembra da pegada ecológica? Que é basicamente o cálculo aí em área, né? Em área que é necessário para produzir todos aqueles insumos que precisamos para manter o nosso estilo de vida, né? Tem até umas calculadoras na internet para você calcular aí a sua pegada ecológica, né? Ou seja, o tanto que você consome aí, né? Que pode gerar impacto no meio ambiente. Entendemos o nosso papel e importância em relação aos padrões de consumo, né? E aprendemos sobre o Dia da Sobrecarga da Terra. Lembra? Que nós comentamos que a partir de 1970 nós chegamos aí no cheque especial, ou seja, nós estamos consumindo muito mais do que a Terra consegue repor aí, repor em matéria-prima, né? Para sustentar o nosso estilo de vida, ou seja, em agricultura, em processos industriais, o que a gente consegue extrair de minério, né? De criação de animais, tudo isso são recursos que provém do planeta, tá? Continuando, e também analisamos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Nós vimos rapidamente ali os objetivos do desenvolvimento sustentável. O que são esses objetivos? São 17 metas aí, instauradas pela ONU, né, seguidas pelos todos os países que são signatários da ONU, que tem o objetivo de promover justiça social, desenvolvimento sustentável, igualdade, paz, né, a todos os povos da Terra. E é uma meta que foi iniciada em 2015 e vai até o ano aí de 2030, tá? Continuando, vamos entrar aí, vai aparecer na tela para vocês, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos que eu só comentei em uma aula anterior, né? A lei
de Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010, foi instituída para conferir diretrizes ao gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil, que tem alguns objetivos principais aí. Proteger a saúde pública e a qualidade ambiental, né, porque ter um meio ambiente equilibrado incide diretamente na saúde das pessoas, né? Manter o foco na não geração. O que é não geração? A gente comentou ali no aula anterior, é você pensar direitinho o que é realmente interessante você consumir. Não consumir em exagero, consumir exatamente aquilo que é necessário a você, tanto de alimentos quanto de bens de consumo, né? Redução, ou seja, reduzir o que você puder nesse consumo. Reutilização. O que você pode reutilizar? Por exemplo, você comprou lá no mercado, veio um pote de vidro que tinha maionese, algum outro alimento, acabou aquele alimento que tinha ali, o que você faz com o pote de vidro? Joga fora, né? Ou você pode reutilizar de alguma outra forma, né? Tem gente que faz luminárias com o pote de vidro, tem pessoas que são muito criativas. Eu utilizo com os meus temperos, armazenar outros tipos de condimento, né? Uma roupa velha que não serve mais para doação, por exemplo, né? Que ela já não está em estado de doação, mas ela serve para tirar pó, usar como pano de chão, né? Potes de margarina, né? De outros alimentos. Em vez de você comprar um vaso, reutilize esse pote para colocar as suas plantinhas, fazer a sua horta caseira. Nós falaremos mais para frente do nosso projeto de horta caseira. Reciclagem, né? Papelão, papel, plástico, tudo que você não conseguir reaproveitar, separa aí na sua casa para ser reciclado. E o tratamento de resíduos sólidos, né? Tudo que você utilizou na água do banho, água da torneira da cozinha, tá? Sua cidade tem tratamento de efluentes, né? Comentamos muito sobre o tratamento de esgotos. Além do descarte final ambientalmente correto, né, dos rejeitos, ou seja, aquilo que não pode ser mais reaproveitado tem que ser descartado de forma correta. Normalmente é no aterro sanitário, tá? Estimular a adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços, aderindo e melhorando tecnologias limpas que minimizem o impacto ambiental. Se a gente pensar ali numa indústria, né? Essa indústria ela pode reaproveitar parte do seu material, ela pode reciclar água, né? Por exemplo, nós temos aí as usinas de cana-de-açúcar, que além de produzir a cana, né? Produzir o açúcar a partir da cana, produzem ali álcool, né, o etanol combustível e outros derivados tantos da cana-de-açúcar, é possível fazer até plástico, né, a partir da cana-de-açúcar, mas eles aproveitam aí o bagaço, queimam, né, como uma termoelétrica para produzir energia para a própria indústria, né. Diminuir os riscos causados pelos resíduos perigosos e tóxicos, né? Lembrando que a gente comentou sobre a contaminação aí por fármacos no meio ambiente, né? Seguindo aqui a nossa aula, vai aparecer aí na tela para vocês. Vamos falar assim do capítulo, vamos começar aí por partes. O capítulo 1, né? Quem está sujeito a essa lei? Será que é a lei só para as indústrias? É a lei só para o Estado? Né? É a lei só para as empresas? Não, todos nós, cidadãos, né, pessoa física, pessoa jurídica, pessoa pública, Estado, todos estamos sujeitos a esta lei, né? O artigo 1º ali estão sujeitas à observância desta lei as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, responsáveis direta ou indiretamente pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos. Não é só as empresas que trabalham, né, com a geração de resíduos sólidos, né? Somos todos nós. A partir do momento que nós estamos consumindo, nós somos responsáveis por aquele produto que nós consumimos e devemos dar direcionamento correto a ele.
Esta lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por legislação específica, ou seja, nós temos as nossas usinas nucleares, né, que elas utilizam lá material radioativo para produzir energia nuclear, né? Apesar de, parece estranho, mas a energia nuclear é uma energia limpa. O problema é o que resta, né, o rejeito desse processo, que é armazenado ali de forma adequada na própria usina e tem uma legislação específica para produtos radioativos. Assim como essas clínicas que utilizam, clínicas que têm exames de raio-x, de ressonância, que têm material radioativo ali. Para realizar esses exames, nesses equipamentos que também tem que posteriormente dispor em local adequado, tá? Próximo, vamos falar aí de ciclo de vida do produto que está inserido no capítulo 2, tá? Ciclo de vida de um produto, série de etapas que envolve o desenvolvimento de um produto, a obtenção de matérias-primas, insumos e o processo produtivo e o consumo e a disposição final. Parece complicado, né, pessoal? Mas imaginem aí. Por exemplo, coloquei um ciclo de vida da garrafa PET para a gente ter uma ideia de como funciona isso. Primeiro, nós precisamos dos recursos naturais. Quem são esses recursos naturais? No caso da garrafa PET, né, aquela garrafa de refrigerante, né, daquele copinho do café, né, a maior parte do plástico ainda é extraído do petróleo. Né? O petróleo é um bem que é um resquício, né, um restante de matéria orgânica de seres vivos que viveram há milhões de anos atrás, né, que se decomporam e por processos orgânicos aí, biológicos formaram ali o petróleo, o gás natural, tá? Então esse recurso ele deve ser extraído do ambiente, ou seja, de rochas em profundidade ou do fundo do mar, né, em profundidade também, né, preso lá nas rochas. Então essa extração tem um custo financeiro e ambiental, tá? Então depois que essa matéria-prima ela é extraída, ela tem que ir lá para a fabricação, vai para a indústria para fabricar ali o produto, né? E o petróleo aí é responsável, a matéria-prima de uma série de produtos aí, pneus, garrafas plásticas, tecidos sintéticos, é uma infinidade de coisas, né? Embalagens, tá? Então vai para a indústria, ocorre o processo de fabricação no qual são utilizados muitos recursos, né? Água, né? O próprio transporte, né, da plataforma de petróleo, beneficiamento até chegar a essa indústria, consome ali recursos naturais, tá? Depois da fabricação, esse produto aí é embalado em fardos, em pallets, armazenado, tá? Levado a um centro de distribuição através do transporte, que também consome aí energia fóssil, né, proveniente do diesel. Depende da região onde você está e da região onde está a fábrica, ele não só percorreu o transporte, utilizou o transporte através de caminhões. Pode ter se transportado por navio, por avião, por trem, pode ter sido uma odisseia aí, tá? E tudo isso encarece, né, não só o custo ambiental, mas o custo financeiro desse produto, até chegar aí à venda, né, no supermercado, nas lojas, para você consumir esse produto. Aí você viu lá, poxa vida, esse suquinho é bacana, vou levar para casa, né? Vai lá, põe na sua geladeira o suco, certo dia você consome, sobrou a embalagem. E normalmente tem duas destinações ali depois do uso. Ou você descarta, normalmente, né, de preferência, no local adequado, né, para separando o seu lixo ali que pode ser reciclado do que é o lixo orgânico que você não vai conseguir reciclar, né? Ou ele já vai direto para reciclagem para reaproveitar esse material, ou seja, ele volta para a indústria, sofre um processo de separação, pica, derrete de novo e entra no processo de fabricação novamente. Ufa! Esse é um ciclo bem longo, né? E isso acontece com diversos produtos aí, não é só com a garrafa PET não, né? Tecidos, equipamentos, pneus,
né? Pneu, depois de reaproveitado, depois do uso, ele pode ser usado até como matéria-prima para fazer estrada, né? Tudo pode ser reaproveitado e reciclado. Eu cheguei a comentar, não sei se foi nessa aula anterior, que às vezes pelo custo do material, a reciclagem fica inviável. Por exemplo, copinho de café, aquele plástico tem qualidade horrível. E muitas vezes fica mais caro, né, reciclar esse copinho do que comprar um novo. Então, fica a dica aí, se você trabalha em algum lugar, ou na sua escola, casa, numa festinha, evita os copinhos descartáveis, tá? Tenha a sua garrafinha para você levar para a escola, né, para o trabalho, sua xícara, sua caneca, personaliza a sua caneca, tá? Que é muito mais interessante. Seguindo o baile, tá? Vamos aí para coleta seletiva. Todo mundo lembra ou já parou para prestar atenção nessas latinhas, né? Essas coletoras de lixo que tem lá separado. O que é metal, o que é plástico, o que é papel, o que é orgânico. Eu cheguei a comentar em aulas anteriores que, como um exemplo aí do Japão, a população já separa o lixo, tanto em casa, na indústria, no trabalho, né? E esse lixo é muito bem acondicionado e ou ele é reciclado, ou ele vai para uma usina que é incinerado e produz energia elétrica a partir daquele lixo, né? No Brasil, a maior parte da destinação do lixo dos resíduos, né? É realmente os aterros sanitários, mas nós vimos que ainda em algumas regiões do Brasil tem lixão, né, e aterro controlado que está bem longe do ideal, ok? Então, começa por todos nós, separa o que você puder separar, presta atenção, se a lixeira é metal, coloca lá a latinha, se é papel, coloca lá o papel, se é orgânico, a sua casca de banana, não coloca a casca de banana no metal, não vai funcionar. Porque tem países que são muito rígidos quanto a isso. Por exemplo, tem matéria orgânica no metal, né? O coletor não recolhe aquela lixeira, tá? E ele passa reto. Ou você vê o grau de disciplina, né, de alguns locais. O que nesse ponto está muito correto. A gente tem que aprender muito nesse sentido com outros povos, né? Seguindo aí, vai aparecer na tela para vocês, qual é a vantagem de reciclar, né? O que a gente ganha com isso? Movimenta uma cadeia produtiva imensa, né? Reciclar resíduos gerados diariamente traz diversos benefícios. Apoia a geração de rendas em cooperativas, ou seja, né, dos catadores. Eles vão lá, né, pegam plástico, papelão, separam tudo, né? Tem empresas, né, que até compram plástico e papelão dessas cooperativas para fazer as embalagens deles, né? Tem grupos grandes aí que fazem embalagens de cosméticos à base de produtos reciclados que eles compram das cooperativas, fazem a embalagem, as caixinhas cartonadas a partir de produto que foi reciclado. Então gera renda para uma série de famílias e poupa recursos, né? Redução dos impactos ao meio ambiente, ou seja, se eu consigo reaproveitar, reciclar o material, eu deixo de tirar aquele recurso do meio ambiente, né? É menos petróleo que eu extraio, são menos árvores que eu derrubo para a produção de papel, para fazer o quê? Embalagem, né? Menos recursos hídricos que eu utilizo para a produção, né? Porque a água é fundamental para tudo, minha gente. Né? Não é só para a gente beber, para tomar banho, não é só para a produção de alimentos. A indústria utiliza muita água, né? A matriz energética brasileira provém das usinas hidroelétricas, não é? Então é um recurso, é um bem precioso que a gente não sabe usar muito bem, ok? Continuando, diminuição da extração de matéria-prima para a indústria, como eu acabei de mencionar, né? Ou seja, tudo isso acaba reduzindo o custo, né? E, gente, tudo é custo, tudo vai dinheiro, e quanto mais a gente consegue economizar, essa redução de custos acaba chegando para o consumidor final. Porque quanto mais custos, mais despesas, mais dinheiro
é gasto para produzir determinado material, né? Esse custo é repassado ao consumidor final. Por exemplo, você compra uma verdura no supermercado, né? Você olha assim, nossa, a verdura tá caro, R$7 um alface, né? O produtor não ganhou R$1 naquele alface, ganhou centavos de real naquele alface, tá? Ele gastou o tempo dele para produzir insumos, né? O solo, o espaço, tá? Muitas vezes ele não trabalha sozinho, não é só agricultura familiar, ele tem alguns funcionários, né? Ele tem que pagar esses funcionários, tal. Aí chega a época da colheita, ele colhe. Ele tem que levar até um centro de distribuição quando não existe o atravessador. Quando tem atravessador, aí começa a encarecer ainda mais o produto, porque cada um que passa por essa etapa, ele tem que ter o seu lucro, né? O seu meio de subsistência, o seu trabalho. Então ele vem de lá para o atravessador coloca no caminhão, leva até o centro de distribuição, ele colocou o custo dele ali. No centro de distribuição, o lojista vai lá, né? Vende o produto, comercializa, né? Parte daquele alimento, né? Que ele tirou aquelas folhinhas que ficaram queimadas, batidas, amassadas na caixa, aquilo foi desperdiçado, né? Se você olhar no centro de distribuição ali da sua cidade, você vai ver que tem um resto de fruta, de verdura, do que amassou, que eles vão descartando, que perdeu o valor de venda. Né? Vai lá, vendeu aquele alface lindo para o feirante ou para o dono do supermercado, né? Que aí também vai colocar o seu custo e o seu lucro ali, né? Para a venda. Aí, é por isso que na hora que o produtor ele vendeu, sei lá, 90 centavos para o atravessador, né? E chegou na sua mão a R$7. Você fala, meu Deus, né? Mas foi uma cadeia produtiva muito grande do percurso do campo até a sua casa, tá? E por último aí nesse bloquinho, incentiva a educação ambiental por meio da coleta seletiva. Comentamos também aí no Japão, quando nós falamos daquela usina, né, que incinera lixo para produzir energia, a educação do povo japonês. Né? E isso começa bem desde cedo. Existe um projeto, né, faz parte do currículo escolar, a educação ambiental na escola, para a gente justamente aprender a gerenciar ali os resíduos que a gente produz, senão a gente vai viver numa montanha de lixo, né? Então, separar o lixo na sua casa. Eu sou repetitiva, mas a gente tem que enfatizar bem isso. É questão de hábito, né? O poder do hábito, né? Então você vai lá, 2 sacolinhas, separa tudo que pode ser reciclado, todas as embalagens, não sabe o que é? Põe embalagem, né? E o outro tudo que você utilizou de coisa orgânica, né? Ou muito sujo, lixo da cozinha, lixo do banheiro. Okay? Numa indústria é a mesma coisa, numa empresa é a mesma coisa. Só que o poder de organização é maior, então já pode separar bonitinho o que é plástico, o que é orgânico, né? O que é contaminante, tá? Metal e papel. Tá? Vamos seguindo. Aí, desculpa. Princípios e objetivos, ó, continuando ali no capítulo 2 do desenvolvimento sustentável. Parece moda, né? Desenvolvimento sustentável. Nós comentamos aí sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável pela ONU, né? Essa ideia da ONU não nasceu ontem, não nasceu em 2015. Desde a reunião de Estocolmo, né, em 1972, até antes disso, chamavam Clube de Roma, né, cientistas discutiam o aquecimento global, as questões climáticas e como isso poderia afetar, né, a saúde pública, né, o clima no planeta de forma geral. Tá? Então, a ONU aí consultou todos os seus pares, ou seja, seus países membros que deram sugestões, ONGs, comunidade científica, para montar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com suas metas ali inclusas. Tá? O que é desenvolvimento sustentável? É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Tenho certeza que vocês já ouviram
esse termo, né? Ou seja, eu sempre repito aqui, existe impacto zero? Não. Né? Nós temos necessidades hoje que elas precisam ser suprimidas, que elas precisam ser contempladas, mas nós podemos ter essas necessidades atendidas de forma sustentável, sem precisar de 2, 3, 4, 5 planetas para isso, porque não existe, tá? Não adianta querer ir para Marte, Marte é uma porcaria, tá? Não tem água na forma que a gente conhece aqui, não tem biodiversidade, né? A água está congelada, a atmosfera é rarefeito, né? Nós temos a melhor casa das galáxias e estamos destruindo ela, tá? Então, o que acontece? Precisamos produzir alimento, né? A demanda por alimento numa população de mais de 7 bilhões de pessoas é grande, né? Tanto que o tema segurança alimentar é um tema recorrente aí na conversa entre os líderes mundiais, né? Porque tem países que simplesmente a população passa fome. E o Brasil, ele alimenta boa parte da população mundial com a sua produção agrícola, tá? Só que essa produção agrícola tem que ser sustentável. Eu até comentei aí na aula anterior, né, que existem tecnologias aí, nós somos referência nessas tecnologias para a produção do agronegócio, que são mais sustentáveis e estão sendo implementadas aí por muitos agricultores, tá? De diminuição de uso de agroquímico, técnicas de agroflorestamento, né, técnicas agroflorestais, permacultura, né, não é só em pequena propriedade que dá para implementar essas técnicas, tem agricultores aí implementando em propriedades, né, extensas, né, combates de praga utilizando defensivos naturais, sem ser defensivo agrícola, daquele que tem glifosato, né? Que tem, infelizmente, o Brasil aí tem uma das legislações mais flexíveis, andou flexibilizando nos últimos tempos, né? Então aumentou muito aí a demanda por agrotóxico que desfolham folhas, tá? Ao mesmo tempo que aquele agrotóxico ele combate o caruncho ali do feijão, ele acaba matando as abelhas que justamente fazem a polinização do feijão, a polinização de várias plantas. Então a gente resolve de um lado e cria um grande problema em outra questão, tá? E não é só na agricultura, né? Na indústria que necessita de muitos recursos, nós temos que diminuir a demanda por combustíveis fósseis, né? Porque isso é finito, tá? Aí você vai me perguntar, mas professora, como é que vão ter tantas coisas à base de plástico, né? O petróleo é necessário? Primeiro, a maioria você pode reciclar. Segundo, a primeira garrafa de plástico foi feita com plástico vegetal, né? Até 70% ali dos produtos à base de petróleo, né, a cana-de-açúcar pode suprir, inclusive plástico vegetal, né? Nós temos aí demanda por medicamentos, né? A questão da saúde pública mundial, a gente viveu aí, está vivendo ainda uma grande pandemia, então existe muita pressão, né, por insumos para produzir medicamentos e vacinas. Então esse desenvolvimento ele tem que se sustentar a longo prazo. Nós estamos utilizando aí mais de 1,5 planeta para suprir as nossas necessidades a cada ano, né? Já estamos ali no cheque especial. Esse ano, eu não sei que dia de junho vai expirar a nossa cota, depois dali para frente a gente vai estar atuando ali na prorrogação do que o planeta pode suprir para a gente, né? Vamos seguir ali a nossa aula, tá? Eu tenho ali 5 elementos principais para o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Ele tem que aliar a economia, né? A igualdade social, né? A preservação ambiental, né? Ou seja, pensa nas pessoas, no planeta, em parcerias público-privadas, na paz e na prosperidade. Pessoal, né, eu gostei muito das informações que eu passei para vocês, espero que vocês também gostem, avaliem a nossa aula, né? Temos muito mais ainda para conversar, né? Nosso componente é bem extenso. Espero que vocês aproveitem, eu agradeço muito a presença de todos. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, pessoal.